Bem-vindos ao CleanSidecast, o podcast do canal CleanSide. Toda semana nós vamos trazer um convidado especial para falar sobre sua trajetória, conquistas, perrengues e muito mais que a Globo não mostra, para um bate-papo muito legal de saúde, empreendedorismo e vida. No episódio de hoje, nós temos a honra de receber a doutora Cristina Rodrigues. Ela que é cirurgia dentista pela USP Bauru, especialista em endodontia, por incrível que pareça, e vocês vão entender já o porquê. Ela tem seu MBA pela Fundação Getúlio Vargas, olha o peso. Uma carreira empreendedora que, sinceramente, não cabe nessa abertura, então se você quiser passar horas lendo um currículo, vai lá no LinkedIn dela. Mas vou dar um resumo. Sócia de clínicas, CEO de um ecossistema de inovação em saúde, já viajou o mundo em busca de novidades para trazer para o Brasil, até professora universitária já foi, e founder da Odonto High, onde atualmente ela é CEO. Cris, seja bem-vinda! Obrigada, Vi. Muito prazer estar aqui. Poder compartilhar um pouco dessa vivência, e conhecimento. Que vivência, né? E vamos ver se até o final ela conta a idade também, porque olha, pra dar tempo de fazer tudo isso. Mas vamos com calma, já que a gente vai extraindo as informações. Obrigado por dispor um pouquinho do seu tempo, viu? Eu sei que é correria, mas o pessoal vai gostar bastante desse episódio, eu tenho certeza. Tomara. Então vamos lá, vocês assistiram o vídeo dela no canal CleanSide, mostrando por dentro lá do Odonto High, né? Uma clínica diferenciada dentro do shopping, mostramos todos os detalhes, né? Sim. Até o que ninguém nunca viu. Então foi muito legal, mas aqui a gente quer saber mais, a gente quer saber o que ninguém nunca viu da sua vida, carreira, o que te trouxe até aqui, o que construiu a Cris que ela é hoje. Vamos lá? Nossa, senta que ela vê história. A gente tem tempo. Então vamos começar do começo, né, Cris? Sua formação, você é daqui de São José mesmo? Não, eu cresci em São Paulo, tive um período da infância que eu morei em Bauru, depois voltei para São Paulo, e quando eu fui fazer faculdade em Bauru, eu me formei e aí você cai no mundo, né? Aí eu vim para São José, que minha irmã já morava aqui, mas eu tive a oportunidade de trabalhar no Paraná, eu fui para Paraná, voltei, aí fiquei um tempo out, depois voltei para São Paulo, aí agora eu tô em São José e aqui é a minha base. Né? Paulistano meio. E aí, por que Bauru, na época? A minha mãe cresceu em Bauru e ela se aposentou bem na época que eu fui prestar vestibular. E minha irmã do meio também tinha acabado de se formar. Aí eu só prestei faculdade no interior porque eu não queria viver a faculdade que minhas irmãs viveram em São Paulo. Que tudo era longe, pega metrô, chuva. E aí eu tinha aquela ideia, vou morar no interior, vou fazer faculdade. Aí minha mãe vira e fala, então, aposentei, vamos. Aí foi minha mãe, minha irmã, meu cachorro. Queria ficar sozinha, esquece. Foi um pouco diferente, mas no segundo ano de faculdade, a minha mãe foi chamada para um trabalho em Bertioga. E a minha irmã ficou noiva, e aí eu acabei tendo essa vivência toda de república. Legal. E a faculdade em Bauru, que é vida. Pra quem é tá uma assistindo cidade pelo Spotify, universitária. ela fez um sinalzinho de rock. Imagina o que é vida. Aquela época foi uma época boa. Que delícia. Tem que viver cada fase na sua fase, né? Com certeza, então eu vivenciei a faculdade como tinha que ser. Legal. E dentro da faculdade teve algum insight importante para a carreira que você decidiu tomar? Antes disso, até, você sempre quis fazer odontologia? Eu cresci falando que eu ia fazer odonto, eu tive uma vivência bem presente no dentista quando criança. Não cuidava muito dos meus dentes, não, apesar de serem tão lindos hoje e naturais. Boa! Não. Então, acho que alguma dentista deve ter me tocado, que eu cresci falando que eu queria ser dentista. Naquela época, os dentistas usavam branco, então eu ia no dentista, eu ia de branco. Era um evento, eu adorava, perguntava tudo. E quando eu tinha 7 a 9 anos, quando eu morei em Bauru, a gente passava em frente à USP, que lá tem várias faculdades de odonto, mas eu passava em frente à USP e falava, eu vou estudar aqui quando eu crescer. De fato, eu consegui, me dediquei bastante, fiz USP Bauru.
Mas eu fiz a faculdade sempre pensando na ortodontia. Eu queria ser orto, eu queria fazer orto, eu queria ser orto, não sei porquê, eu tinha isso na cabeça. Eu nem dava muita bola para as outras matérias, porque eu falava, não, eu só fazer orto, aqui era só para passar, tal. Só que quando a gente se forma, quando eu me formei, minha mãe, ela se esforçou bastante para criar e formar eu e minhas irmãs. E ela falou, a herança que eu deixei para vocês é o meu diploma. É o diploma de cada uma. Então, eu precisava trabalhar já quando eu me formei. E a ortodontia, a gente sabe, é uma carreira bonita, mas que exige um esforço financeiro, pessoal, porque é outra faculdade, né? São 4 anos aí de estudo ou mais. Então, eu comecei a trabalhar em clínicas e a vida foi tomando outro rumo, assim. Legal. E aí você foi fazer especialização em endo? Como assim? Justamente por isso. Nessas clínicas, né, que eram clínicas multidisciplinares, algumas eram de franqueadoras que eu trabalhava, eu fazia o papel de clínico geral, avaliação e emergência. E aí, brasileiro, né? Vai quando dói ou quebra. Eu percebia que tinha muita demanda de pessoas que iam com dor. E eu fazia acesso e tal, mas pensando assim, num futuro, eu falei, não, se eu fizer alguma formação em endo, nunca vai faltar trabalho. Porque sempre tem gente precisando de canal, e tinha a parte da próxima, precisava do canal. Então, e eu sabia que eu precisava fazer algum curso, porque clínico geral, você sempre vai até um piso, né? Chega uma hora que... Então, aí eu fui para cair no curso da endo por essa questão, e foi muito legal. No segundo módulo, eu já estava ganhando mais, já estava fazendo outras agendas já focadas na endo, e tive uma vivência legal aí. Legal. Mas, pelo currículo que a gente ouviu no começo, deu para ver que clinicar não é o seu core principal, né? Não. Eu quero saber quando que teve esse estalo aí para essa outra parte da odontologia e de carreira, né? Que não é só a parte clínica, mas a parte de business, né? A parte aí de negócios. Como que foi esse estalo? Óbvio, eu sempre tinha comigo. Eu nunca me imaginei sendo uma dentista, assim, com 30, 40 anos mexendo no motorzinho. Isso eu tinha muito claro. Eu gostava, eu cresci falando que eu queria fazer odonto, mas no colegial, que eu aprendi física, sempre tive muita facilidade nas exatas, eu comecei a falar, será que eu podia fazer engenharia? É muito legal engenharia, eu posso ser executiva, né? Mas pensando nessa carreira executiva. E aí, prestei vestibular para os dois, passei nos dois, mas falei... não, uma vida inteira falando uma coisa, eu tenho que ir aqui. E não me arrependo, porque a odonto é maravilhosa. Você pode ser o que você quiser ser quando você faz odontologia. Você gosta de arte, de social, de números, de pessoas, tudo dá. E aí, nessa referência, nessa linha, colegas, né, depois foram conhecendo a minha trajetória e falaram, mas você era assim mesmo, né? Eu lembro que quando tinha os trabalhos na escola, na faculdade, você logo ia tomando a frente falando, já estava ali, mas eu acho que isso vinha um pouco porque eu sou filha caçula de mãe solteira, então tudo que eu tinha que ter era na garra, tinha que negociar, né? Tinha que sobreviver, né? As irmãs mais velhas. Mas, então, eu já tinha esse quê, assim, que eu não me imaginava sendo dentista. Aí eu comecei a trabalhar nessas clínicas. E é muito importante, assim, os mentores que a gente vai tendo ao longo da vida, né? Assim, que o diga, né? E numa dessas clínicas que eu trabalhei, eu tive um mentor muito importante na minha vida, eu falo que ele plantou minha veia comercial, assim, deu linha naquilo, e me deu principalmente a oportunidade, porque ele identificou em mim esse quê diferente, e me deu a oportunidade de abrir asas, né? Legal. Então, eu comecei essa parte de coordenar os dentistas, trabalhar todos os dias, não era só uma diarista igual eram outros dentistas. E ali ele foi me trazendo muitos conceitos. E uma das coisas que ele falava era, olha, como dentista, você sempre vai ter um teto. Porque chega uma hora que você não pode trabalhar mais horas, você é uma pessoa só. Sim. E você também não pode cobrar mais da sua hora. Você vai chegar uma hora, você vai cobrar muito, porque você vai ser
o top das galáxias daquilo que você se propôs a fazer. Mas você também não vai poder cobrar mais que aquilo. Então, como é que você vai ganhar mais? E, né, eu sou ambiciosa. Tá certo. Então, ali, eu já falava, não, qual é a maneira que você tem de ganhar mais? Né? Ele falou tudo isso, eu falei, então me fala como é que eu ganho mais. Uhum. E a maneira como você tem de ganhar mais é colocando outras pessoas para trabalhar para você, né? Ou criando uma maneira de gerar receita independente da sua presença. Passiva, né? Exato. E aí, nessa linha, aquilo me encantou. Então, ele era uma pessoa que tinha várias clínicas e ele sempre pegava um dentista para ser sócio dele em uma das clínicas no dia a dia, na operação. Ele entrava com know-how, o financeiro e tal, e assim ele ia prosperando. E aí eu aceitei essa função, né, de dentista avaliadora, coordenadora e tal, pensando, daqui 3 anos eu vou ter uma clínica com ele. E aí, né, para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar tá bom, eu sabia para onde eu ia, eu tinha uma meta. E aí, quando você tem meta, você se joga, se dedica, e isso é uma característica minha, sempre no que eu me propus a fazer, eu fiz, né, entusiasmada, com dedicação. E aí, em 6 meses, eu estava me tornando sócia dele. Foi bem legal, foi uma conquista bacana. E aí, realmente, você passa a viver uma vida fora da clínica, né? Eu ainda clinicava, porque você tem que resolver BOs, você ganha a confiança do paciente, eu tinha que vender, então você tá ali, você cria relacionamento, aí o paciente fala, não, mas eu quero passar com você. Eu acabei de te entregar todos os meus medos, como é que você vai me pôr para outro dentista, né? Então, eu clinicava e tal, mas depois que você entra... Quem tem o perfil empreendedor e entra nessa linha de gestão, de vendas, de resultado, e você começa a ver o movimento daquilo, acaba sendo muito mais interessante do que ficar na clínica, né? Com certeza. Eu falo, hoje, eu ficar 1h30 fazendo uma restauração é um desperdício. Porque eu podia estar 1h30 gerando negócio, né? Então, você tem que entender as suas competências e usá-las não só a seu favor, mas ao favor de quem está construindo com você. O seu momento atual. Né? Sim, exato. Adequar. Clinicar, legal, tal. Mas agora, né, você vai ser melhor ainda em outra função. E até porque, para eu poder hoje estar fazendo isso, é porque eu cliniquei muito lá atrás. Então, assim, não dá pra... Tem muita gente que se forma e já fala, eu quero ser empresário, eu quero construir. Mas você precisa ter o conhecimento do que você vai fazer para você cobrar do outro, para você ter um padrão de excelência, né? Legal. Então, isso foi algo que para mim sempre foi forte. E aí, respondendo ao que você perguntou, né? Como que eu cheguei nesse empresarial. Então, ali começou essa semente. E aí, eu vivendo muito aquilo na prática, a gente não tem isso na faculdade. Exato. Né? Gestão de pessoas, gestão financeira. Eu ia fazendo, né? Ele foi me ensinando, eu tinha minha expertise, era aquilo muito na prática, empírico. Aí, eu falei, não, eu preciso buscar mais subsídio. E aí foi quando eu fui fazer o MBA de Gestão Empresarial na FGV, em São Paulo, na Paulista, porque cada FGV tem um perfil, né, uma característica. A Berrini é mais corporativa. A Paulista era muito diversificada. A minha turma tinha músico, tinha médico, tinha advogado, tinha engenheiro, tinha dono de restaurante. E tinha só eu de dentista. Não, então, e era isso mesmo que eu queria explorar, essa decisão do MBA, porque hoje, não sei se na época, tem quantos anos isso mais ou menos? Foi 2016, 2015. Por aí. Uns 6, 7 anos. Fica fazendo lembrar. Vai parecer que eu sou muito antiga, assim. Eu vou extrair até o final desse episódio a idade delas, por isso não perca, não sai daqui. Porque, assim, hoje você já consegue encontrar alguns MBAs em saúde, não sei se na época não tinha, ou se tinha. Por que a decisão de fazer um amplo gestão empresarial e explora justamente isso de, não, quero fazer lá em São Paulo, na Paulista, porque eu sei que já tinha em São José, né? O link aqui. Como que foi isso? Tinham poucos específicos em saúde, só que eu fiquei imaginando justamente isso. Se eu fosse lá, era mais do mesmo, porque normalmente só iam ter profissionais da saúde e a gente com a mesma formação, porque todo mundo que está na saúde tem uma formação técnica, né? As faculdades se preocupam com o técnico. E tudo bem, mas dá uma mesclada, né? Porque isso já tinha que acontecer na própria escola, né? E não acontece. Aí você vai para a faculdade, também não acontece. Aí você se forma, você que tem que buscar isso. Então, eu pensei, a vivência em São Paulo, a gente sabe que São Paulo
é uma cidade que tem muita gente. Então, é inevitável que, se você for mediano lá, você é engolido. Então, as pessoas, elas acabam tendo que se sobressair. E, com isso, você tem um nível de envolvimento, de relacionamento diferente de quem estava aqui no interior. Então, se eu fizesse aqui em São José, eu ia sair também com o diploma da FGV. A formação técnica de um MBA, você eu ia ter. Mas o que eu estava buscando não era isso. O que eu estava buscando era justamente o relacionamento. E foi maravilhosa essa minha escolha, porque é justamente por essa diversidade e os conteúdos que a FGV traz, que ela é bastante acadêmica, assim, também, né? Foi um curso muito rico. Abriu minha cabeça. Eu percebi que a odontologia é o meu segmento, mas eu tenho uma empresa. Eu tenho que lidar com pessoas, com vendas, com números, com marketing, assim como o dono de restaurante tinha, o escritório de advocacia, e essa interação, né? Eu sou muito sugadora, assim, eu falo. Porque, por exemplo, eu vou nos eventos, eu vou nos cursos. Eu vejo uma linha, deixa eu puxar essa linha aí. Mas eu também entrego. Mas eu faço isso. Dificilmente você vai me ver num evento cheio de oportunidades, eu vou estar mexendo no celular. Eu vou estar mexendo no meu celular se for para dar o meu QR Code para ele pegar meu WhatsApp. Senão, eu tô ali aproveitando a oportunidade. Então, ali a gente tinha muitos trabalhos em grupos, envolvimentos, né? Era uma outra dinâmica. Legal. E conta pro pessoal como que foi pra você entrar no MBA, porque às vezes a pessoa tem vontade de fazer, mas não sabe que existe um processo, que não é você chegar, quero fazer, tenho dinheiro. Por mais que você tenha o dinheiro e não é barato você investir no MBA na GV, mas tem pré-requisitos, né? Tem. Isso foi uma coisa um momento bem legal mesmo, porque você faz uma aplicação e é justamente esse cuidado que eles têm, de criar uma turma que seja heterogênea. Então, é por isso que não é todo mundo que é aprovado. Você não tá indo lá principalmente pelo network, então não pode entrar qualquer um. Exato. Assim. Então, assim, a barra da FGV é um tanto alta, eu tive que fazer uma redação, falando um pouco da minha vida profissional, pessoal, teve análise de currículo, teve entrevista pessoal, assim. E aí, depois disso... Na época, eles já exigiam um cargo de gestão? Não, na época não tinha que ter isso, mas eu acredito que foi um dos critérios que eles usaram, né? Porque naquela época eu já tinha no currículo que eu era a gestora, a proprietária de uma clínica. E aí eu lembro que vinha por e-mail, né, a resposta. Então, assim, chegou, tira print, compartilha com todo mundo. Foi um dia de alegria, assim, quando eu soube que eu fui aprovada. Quanto tempo de duração que foi? Foram 18 meses. Que eu parcelei em 24. Nunca mais faço isso. Olha a dica já. Não, isso foi uma coisa, viu? Mas a época é o que dá. A gente não pode deixar o financeiro barrar o estudo. Tem que se jogar. A gente nunca acha que vai dar conta de pagar, mas quando você vê, você tem um objetivo, então aí você tá trabalhando até conseguir. Foi uma semente ali que você faz você correr atrás. E você acha que isso teve, assim... Foi fundamental. Foi fundamental. Porque aí eu já tinha aquele conhecimento empírico, né? Eu já estava fazendo aquilo bem. É como, sei lá, você vai aprender vai tirar a carta, depois você já sabe dirigir. Você vai ficar melhor. Só validou, né? Ele validou e me trouxe mais bagagem. Então, a clínica, que eu já tinha alguns princípios, sei lá, eu fazia cartinhas, eu tinha... reuniões com os dentistas que eu coordenava, eles me trouxeram bagagens para fazer aquilo estruturado. Não, olha, como que é uma reunião de feedback, como que você trabalha uma negociação, aprendi termos que eu nunca imaginava. De repente, nossa, eu já faço isso. Isso tem nome? Quando eu fecho contrato é por isso? Nossa, BATNA, eu nem sabia o que era BATNA, de repente eu tô ali e tal. Então, assim, foi muito rico de realmente abrir a cabeça, criei processos, aprendi a entender gestão financeira, precificação. Então, isso mesmo para o meu sócio, que já era uma pessoa bem-sucedida e com muito conhecimento, ele passou a enxergar em mim também um ponto de apoio. Então, a gente sentava e via planilhas juntos, coisas que ele não conseguia fazer com o outro sócio dele.
que também era administrador, mas tinha uma outra dinâmica. Então, para ele também, para a empresa como um todo, foi legal, porque aí eu que era só ele pensando, de repente tinham 2 pessoas pensando, Soma, né? somamos, e aí disso vieram ótimos frutos, né? Porque... Como que se desdobrou a partir disso, né? Depois que a mente expande, fica depois difícil. que você faz um MBA na GV, né? Foi bem Muda legal. algumas coisinhas, né? Sim. E aí, o que começou a mudar na sua carreira desde então? Olha, aí foi um start, porque nessa época, essa clínica que a gente era sócio era de uma franqueadora. Uhum. Só que a gente, como eu disse, né, ele já tinha várias unidades. Ele tinha 8 unidades. E eu era sócia dele em uma dessas unidades. Certo. E essa unidade que eu me tornei sócia foi uma unidade que era a primeira unidade só com 3 consultórios. Ele estava validando Certo. também. Todas as outras tinham 7, 5, 8 cadeiras. Só que essa unidade com 3 consultórios se tornou a unidade que mais vendia, que mais estava faturando, né? E que tinha bem menos turnover. Porque esse perfil de franquia, ele acaba tendo muita rotatividade. Não sei Pode se as explicar pessoas sabem o que é turnover. Pode falar, fica à vontade, mas... Tá. explica O pro turnover pessoal. é quando você demite e contrata muitas... Está girando muitas pessoas. Seja funcionário, seja dentista. Não está retendo pessoas na sua equipe. E as pessoas não ficam na sua equipe por vários motivos, né? Sim. Desenvolvimento, ela está sendo ouvida, ela está sendo bem paga. Não é só o dinheiro. Hoje, mais do que nunca, não é só o dinheiro. Né? Sim. Depois da pandemia... Exato. Hoje tem que fazer sentido para a pessoa trabalhar ali. E ali, na minha unidade, tinha baixo índice de turnover, tinha um alto faturamento de vendas e um alto índice de clientes fidelizados. A gente mensurava isso porque no fim do mês a gente fazia o índice de novos clientes, né? Qual era a origem? E o índice de indicação sempre era o maior de todos os outros. Ou seja, todos os pilares estavam lá em cima. Naquele momento estava bem sucedida a clínica. E aí, lembra, ele tinha várias unidades, mas ali... Então, ali, como a gente tinha essa parceria muito boa, ele vinha com novas ideias, eu trazia novas ideias, a gente validava lá, ele replicava nas outras. E aí também tinha sucesso nas outras, e as coisas foram prosperando bem. Até que chegou um momento, lembra, era uma franqueadora. Aí a gente olhou e falou, nossa... Por ano de royalty, a gente está pagando o valor de uma clínica nova. Tá errado isso. Se eles estivessem entregando tudo que eles estavam recebendo, ok. Só que eles não estavam, porque era uma franqueadora grande, então o tempo de mudanças era ruim, não tinha a mesma velocidade que a gente tinha. Então, vocês estavam fazendo o trabalho da própria franqueadora e pagando. Aí a gente começou a correr em paralelo. A gente, vamos fazer então um sistema aqui, vamos criar essa planilha aqui, essa papelaria, então vou fazer esse termo tal. Não estava acompanhando a velocidade da franquia e estava pagando. Aí a gente falou, não, tá errado isso. Entramos numa briga lá, conseguimos nos desvencilhar. E aí, em um mês, tivemos que trocar tudo, fachada, papelaria, uniforme, e nos tornamos uma rede própria, uma clínica própria, independente da franqueadora. Só que como ele tinha 8 unidades, naquela época acho que eram 5 ou 6, não lembro, aí todas elas viraram o mesmo nome, mas eram unidades próprias, não eram uma franqueadora. Só que era um sonho dele ter uma franqueadora. E, de alguma maneira, quando eu vim com toda essa bagagem e todas as trocas que a gente foi tendo, foi dando segurança para ele seguir nesse sonho. E aí ele realmente virou uma franqueadora. Existe hoje, tá crescendo, tá prosperando, fico feliz por eles. Mas, para mim, não fazia sentido. Já não se encaixava mais. Não me encaixava, não me encaixo. O Dr. Rai, muita gente pergunta, não vai ser uma franqueadora, porque eu não acredito no modelo de franquias odontológicas. Acredito no modelo de franquia, mas não na odontologia, porque a gente está falando de prestação de serviços na área da saúde, que é muito pessoal, que é muito íntimo, que tem uma relação que não pode ser só de números, né? E quando você tem royalties para pagar, você tem altos faturamentos, que é maravilhoso, mas se você não tem um nível de equilíbrio de bom senso, você acaba virando refém desses números. E aí é venda a qualquer custo. Aí eu não estou vendo mais o que é o melhor para você, eu estou vendo o que vai faturar para mim. Pode ser que seja o melhor para você, mas
talvez você também tenha outras opções. Pro paciente, pro funcionário, pra todo mundo. Então, assim, eu vendo de uma maneira diferente, eu remunero o dentista diferente, eu compro um material diferente, tudo porque eu preciso aumentar a minha margem de lucro. E pessoalmente, eu não acredito nisso. Eu acredito que você pode pulverizar. Eu não preciso ganhar tudo aqui nessa cesta. Eu posso ganhar um pouco nessa, um pouco nessa. Se eu não ganhar de você nesse, ok, eu tô sendo real, eu tô sendo fiel, eu tô sendo honesta, você vai criar confiança, vai me indicar, vai fidelizar, eu vou ganhar de outro paciente e não, demora mais para ter o retorno, mas você tem um retorno mais sólido, Entendi. né? E menos exaurido. Uhum. Aí você decidiu sair da operação. Aí, nesse momento, eu tentei relutar um pouco, né? Porque era minha casinha ali. Poxa, você ajudou a construir, Eu comecei do zero praticamente, né? A gente tava no prontuário 065 quando eu entrei e eu saí de lá, tava quase 4.000 o número do prontuário. Então, mas era uma onda que não adiantava eu lutar contra, né? E tudo bem. Só que para mim não fazia sentido, então eu comecei a ir trabalhar chateada, sem entusiasmo, e você não pode estar na liderança sem estar motivada, né? Aí eu acabei vendendo a minha participação, falando assim, é simples, mas não foi tão simples, porque eles não queriam que eu saísse, lógico, né? Eu tava ali à frente da operação de uma maneira bacana, mas são essas dificuldades que vão nos construindo e trazendo ferramentas que depois, lá na frente, a gente vai precisar também e que em algum momento ela foi forjada. Decisões difíceis de serem tomadas, mas que são importantes. Né? Porque você toma uma decisão quando você vai, assim, até o limite, né? Quando você fala assim, eu vou, mas agora não dá mesmo, né? Só que para você chegar até o limite, você tá lutando contra algo que você não queria, porque eu tava no meu sonho de alguma maneira, né? Eu queria ter mais clínicas e de repente aquilo não fazia mais sentido. Então ali eu travava batalhas com eles, né? De uma maneira que legalmente eu não estava muito bem preparada, porque foi minha primeira clínica, eu estava na oportunidade, então eu não tinha um bom contrato. Se fosse efetivamente num preto do branco, eu ia sair perdendo. Então, eu tive que ter muita sangue frio, respirar fundo, articular bem muitos e-mails, negociar, até eu conseguir sair... no meu ponto de vista, foi vitorioso, né? Apesar de eu ter vendido por metade do preço que valia. Mas eu não vi que eu vendi por metade do preço, eu vi que eu ganhei a minha liberdade de construir e fazer as coisas da maneira como eu queria. Aí, se perguntar o que você ia fazer, eu não sabia. Não, porque você vivia para aquilo, né? Depois de um longo tempo, era isso que você fazia, era para lá que você ia, de repente você estava... digamos assim, desempregada. Exato. Né? E sem saber para onde ir. E o que eu sempre me deu segurança, assim, eu sou dentista. Qualquer coisa deu errado, eu sou dentista, consultório eu acho para trabalhar, tal, mas não era o que eu queria fazer. Eu não fazia mais sentido para mim clinicar, eu já tinha uma competência muito maior. Sim. E eu poderia trabalhar para outras clínicas? Poderia. Mas também, depois que você é dono e faz as coisas do seu jeito, como é que você segue outro padrão? Eu já estava saindo dali porque eu não estava podendo seguir o padrão do jeito que eu queria, né? Então, tudo isso, assim, eu fiquei, e agora? Mas aí você tem os starts, né? E estava num momento em que as coisas estavam mudando um pouco no Brasil. A gente tem um número muito alto de cirurgiões dentistas. Quem se forma, se vai ser só mais um dentista, ele está patinando. Ele tá, sem saber, ele tá vendendo almoço para pagar a janta, né? Se for ver efetivamente quanto que ele tá lucrando. É que não para ver, para justamente não assustar. Enquanto tá entrando dinheiro, ninguém tá vendo. Na hora que começa a parar de entrar, aí você vai apertar, você vê. Mas a gente tem uma profissão linda. Nossa profissão, ela devolve autoestima, devolve sorrisos, ela dá outra função e ela tem uma margem de lucro ótima. Ela é como o ramo alimentício, né? Quanto que você paga uma resina, quanto que você vai, não sei quantas restaurações. Sim. E quanto que você pode cobrar essa resina. E eu falo que a gente tem o poder do jaleco, né? Porque senta ali, o que você fala é verdade para o paciente, né? O poder você pode usar para o bem ou para o mal. Você tem que saber usar aquilo para o bem. E aí eu falei, não, o que é isso? De repente eu vendo colegas vendendo marmita, desistindo da profissão, indo trabalhar com o marido. Eu falei, gente, por que isso? Vocês estão fazendo errado? Tem um jeito de fazer. Eu fazia aqui, dá certo. Aí você enxergou essa dor. Eu falei, é algo que eu gosto de fazer.
Então, eu vou fazer isso. Eu vou ensinar eles a fazer. Como? Sei lá, montei um canal no YouTube. Comecei a dar palestras, cursos. Foi aí que a gente se linkou, inclusive, né? Você tava fazendo bastante network. Porque aí eu me joguei. Tem que movimentar. Aí eu me joguei, aí era isso. Onde tem dentista? Eu vou estar lá. O onde vai? Eu vou fazer. Porque naquela época, a gente tá falando de 2018, 2017, 2018. Não tinha ninguém falando disso. Meu domínio é empreendedorismo odontológico, sabe? Você colocava hashtag marketing para dentistas, não tinha quase nada. Tinham pouquíssimas pessoas, Fábio Tavares, Ricardo Novak. Sim, o clássico. 2, 3 mais colegas que começaram essa briga comigo. Eu brinco que era uma mata fechada que a gente foi ali ajudando a abrir. Agora, graças a Deus, tá mais amplo. Mas naquele momento não tinha tanto. E aí eu tava morando em São José. Aí falava, você é dentista? Sou. Ah, que legal, o que você faz? Trabalho com empreendedorismo odontológico. Hã? Tri. E quando eu tava em São Paulo... Cara de... tipo, o que é isso? O quê? É faceta? E quando eu fui para São Paulo, falava, você é dentista? Trabalho com empreendedorismo odontológico. Ah, é? Né? Assim, já enxergavam como uma oportunidade. E aí aquilo, assim, né? Deu uma levantadinha na orelha, assim, eu falei, opa, pera lá. Talvez faça mais sentido aqui. Aí você decidiu... Não, aí a vida vai acontecendo, aí dentro dessa questão de eu me jogar e conhecendo outros dentistas e tal, eu conheci um colega que ele me apresentou para um professor, para o coordenador de curso de uma faculdade em São Paulo, que já tem o perfil mais, esse olhar um pouco mais empreendedor. Sim. Não, mas peraí, que eu conheço essa história já, e eu quero enfatizar um ponto aqui. Porque chegou esse momento da sua vida que você viu que você estava no caminho, era isso que você queria fazer, fazia sentido. O lugar que você estava inserida não estava sendo suficiente, ele estava te limitando, então você tomou a decisão de ampliar o seu horizonte indo para um outro lugar. Né? Tá. Essa decisão, como que você considera? Foi fácil, foi difícil, foi complicada no primeiro momento? Você tinha o que fazer em São Paulo ou você já foi desbravada? Não, né? Todos os momentos difíceis que a gente passa, a gente fala, nossa, esse é o momento mais difícil da minha vida. E então, naquele momento... a gente quer saber aqui, Cris. É isso! Aquele foi um dos momentos mais difíceis da minha vida naquela época, porque você sempre acha que você não tem saída, né? Que você... tá tudo plantado ali. Como é que o que eu vou fazer agora, né? Eu vou começar do zero. Vai. Sim. Vai ser fácil? Não. Vai valer a pena? Vai. Né? Dá medo. Faça valer, né? Dá medo, dá receio, você acha que você não vai saber fazer. Só que o universo é maravilhoso, a vida é maravilhosa, tudo ela vai te preparando. Se você tá no caminho do bem, se você tá seguindo a linha que você tem que seguir, que converge, ela vai aparecendo pessoas, vai aparecendo situações que você fala, é sério? Não. Beleza. E isso aconteceu diversas vezes comigo. Olha, vou trazer um exemplo. Por favor. Essa Cibele vai saber. Nunca tinha pego o BlaBlaCar, precisava ir para São Paulo. Adoro o BlaBlaCar, gente. Pois eu nunca tinha pego. Peguei a primeira vez, tô lá dirigindo, ela tava dirigindo, o que você faz, né? A gente conversando, tá? Eu sou dentista. E você? Eu ajudo pessoas que querem sair do meio corporativo e fazer o que elas querem. Eu falei, não! Você tá brincando! Então eu vou te contar a minha história. Aí eu contei e a gente fez um trabalho super legal, assim, foi um desses starts, porque aí, tudo aquilo que você tem de ideia, ela nessa época trabalhava com mentoria e consultoria dessa maneira, ela começa, encontros sistemáticos, semanais, era minha terapia, porque era um momento em que eu sabia que eu estava construindo a minha chave de saída daquele cenário ruim que eu tava. Porque eu tava falando, chateada. Eu falei, não, tem que mudar. Só que não é assim, tem que mudar amanhã eu sair. Eu passei 8 meses, quase. Eu demorei 4 meses para poder ter a coragem de chegar para eles e falar, eu não vou mais continuar. E quando eu falei em negociações, em que eu me organizei, assim, financeiramente, pessoalmente, para falar, não, vão ser uns 3 meses de negociação e vai. Demorou 8.
Então, eu tava assim, sufocada. Então, aí eu comecei a ter esses encontros com ela, que aí a vida dá um respiro, né? E aí era o meu respiro semanal, onde a gente foi estruturando isso. Então, foi um exemplo de que, assim, se joga, sempre vai ter uma saída, Sim. vai corroborar para aquilo que você tá destinado a fazer. Ninguém tá destinado a ficar num lugar infeliz. Tem um outro encontro marcante que eu já conheço, que eu queria que você contasse, porque você disse há pouco tempo atrás que se tudo der errado, pelo menos você é dentista, Sim. né? E isso é uma coisa que aconteceu com você, né? Então você foi pra São Paulo, primeira coisa que você foi fazer em São Paulo foi ser dentista, não é? Ah, sim, verdade. E eu acho que, Esse pelo foi. do que eu conheço dessa história, foi bem importante esse encontro também. Então você já estava ali, já estava fazendo já tinha o seu canal, foi pra São Paulo, né? Aqui, não, mas espera aí. Deixa eu começar de baixo, eu sou dentista, e aí você foi, né, conta aí, assim, eu não tinha nada em São Paulo, né, e eu não fui trabalhar para outras pessoas, eu procurei alguns conhecidos, né, na família, você fala que é dentista, tem isso aqui, consegui 2, 3 clientes de porcelana, faceta, a gente sabe que é dentista, né, eu falei, é um bom mercado, é rentável, só que eu falei assim, precisa achar uma sala, eu tô falando, ó, o universo, precisa achar uma sala para atender. Aqui é o lugar onde eu vou dormir, vou ficar, deixa eu ver o lugar aqui perto. Fui lá no Campo Belo, um Medical Center, um prédio comercial. Cheguei na recepção, falei, eu vou conversar com algum dentista, porque ele deve ter algum tempo ocioso da sala dele e ver se ele aceita alugar pra mim. Me joguei na caruda, tem que total. Tem que movimentar. Cheguei né? lá na recepção, falei, olha, você tem algum dentista pra eu poder, que você possa interfonar? Não, recepcionista. Não, sua louca. O que você quer? Eu conheço o médico, eu passei na frente lá. É imenso, cara. Ele tem muitos dentistas. Qualquer prédio comercial hoje tem muitos dentistas, né? Aí eu falei assim, então tá bom, vem cá, deixa eu ver. Aí eu peguei no site, listei assim, falei assim, esse aqui, ó, pode ser esse, Gustavo. Aí... Ela interfonou. Tantos dentistas que tinham naquele Medical Center, ela foi e achou lá. Gustavo Mota. Maravilhoso, abriu assim muitas portas para mim, uma pessoa fantástica. Ele é cirurgião ortognato, ele igual você, fica no hospital, quase nunca tá no consultório, tem 3 salas com outros 2 dentistas. Nesse dia que ela ligou e interfonou, ele estava lá e falou, tá bom, pode deixar ela subir. Coincidência? Vamos conversar, vamos ouvir, né? Pessoa aberta. Aí eu conversei com ele, eu falei o que eu estava fazendo, que agora eu estava trabalhando com mentoria, consultoria, e eu estava procurando um lugar para atender e tal. Ele falou assim, olha, não consigo aqui, mas tem essa menina. Me passou uma do próprio prédio que falou. E ele fazia parte do curso de especialização da faculdade. Aí ele ouviu os burburinhos e falou pro professor lá, pro coordenador, que conhecia. E eu fui lá, tive a oportunidade de me apresentar. E a gente só precisa se apresentar, né? E aí, exatamente. Não, tô brincando. A gente tem a indicação, mas a indicação não sustenta. É aquilo que fala, você precisa estar preparado quando a sorte aparece. Exato. E aí, realmente, quando aconteceu, assim, foi um encontro sem compromisso, eu nem sabia que existia uma vaga, porque de fato, naquele momento não tinha. Ele queria ouvir, porque ele estava sempre querendo incrementar mais coisas no curso de graduação. E aí, dali, sei lá, 1 mês e tanto, aí realmente ele me chamou para entender melhor. Ele falou assim, olha, a gente viu, né, ele não deixou eu fazer a apresentação que eu tinha, que eu tinha feito. Da faculdade. Isso, porque ele falou assim, a gente tem um professor aqui de gestão, não seria nem ético com ele, a gente vê nada seu, porque ele, né, tá aqui. Eu achei super legal a postura deles. Falei, sem problema, né, tô à disposição, tal. E aí, dali 1 mês e tanto, eles me chamaram, falaram, Cristina, a gente queria assistir uma aula sua. Pode preparar pra gente uma aula de gestão de pessoas? 50 minutos de aula? Eu falei assim, claro, né? Fazia palestras, vamos lá, fazer uma gestão de pessoas. Aí eu apresentei, tava assim, sem pressão. Só o coordenador e o diretor do curso de odonto e eu. Se você quiser, pode falar o nome da faculdade.
Ah, tá bom. Se você quiser. Não, é da FAUNIP, não tem problema. É que, Não, sei lá, pra né? vocês entenderem que não é qualquer faculdade. Não, cara, que é a uma- Unip e Odonto em São Paulo. Sim, É ela referência, é uma cara. referência, é uma excelente faculdade. Eu Aham. quebrei o conceito que eu tinha, Sim. que a USP ficava falando, não, a Unip é uma ótima faculdade, se exato. preocupa muito com a formação, tanto que tinha eu como professor. É autoestima aqui, você sabe. Né? Mas o que aconteceu? Dessa aula, eu dei aula assim, ignorei que eram só os dois, fiz como se tivessem os alunos ali, interagi com eles como se fosse com os alunos. E aí, no final dessa aula, ele falou, a gente te chama aqui um dia pra te dar, né, o retorno e tal. Aí eu descobri que realmente eu estava concorrendo a uma vaga, que eles iam ouvir alguns outros professores, e dali uma semana eles me chamaram, porque eles falaram que chamariam para sim ou para não. Aham. Eu não tinha mestrado, né? Eu tinha MBA, eu tenho MBA. E você sempre pensa, como é que eu vou dar aula na faculdade sem ter mestrado, sem ter doutorado? E às vezes isso te breca e você nem vai, né? Então, por isso, não pare. As pessoas mesmo colocam freios, né? Eu né? acho A que cabeça nesse é tempo tudo. todo você já tinha imaginado que você ia parar dentro de uma faculdade dando aula de empreendedorismo? Imagina! E aí ele me chama e fala, a gente ouviu mais 8 professores, a sua aula foi a melhor, você tem interesse em entrar na grade? Aí eu fui contratada, aquela palestra que eu dava gestão de pessoas, aquela aula que eu dei de 50 minutos, eu fui contratada para dar um semestre de 2 horas semanais e destrinchos. Dá-lhe Foi desafio. muito desafiador. Porque aí eu dei aula de gestão de pessoas, gestão odontológica e comunicação e expressão. Foi, assim, muito legal, porque eu pegava os alunos do primeiro e segundo ano e transformava, assim, o mindset. Cada isso era uma disciplina? Cada uma era uma disciplina. Não, você tá brincando. Sim. Dentro do curso de odontologia tinham 3 disciplinas sobre isso? E, Vitor, foi muito desafiador, porque são jovens... Nossa, falei uma senhora aqui, né? Não, é que o pessoal de hoje, assim, a nossa classe, sei lá, a minha classe, né, Vitor? Nossa, Porque você não tá também querendo tem enquadrar a sua idade, né? Não, é que se você hoje não prende a atenção, se você não tem uma aula diversificada, dinâmica, eles não vão ficar conversando entre si. Eles vão pegar o celular, a classe vai ser um silêncio. Você não vai ter interação, vai ser um saco. E então foi muito desafiador, porque realmente, de repente, eu tive que destrinchar aquilo de uma maneira didática, Sim. porque uma coisa é você ter uma palestra que você tá fazendo, com pessoas que já são formadas ou que estão prestes a se formar. Isso que eu ia falar, do interesse também. Que porque, tem um infelizmente, interesse, o que estão sistema- pagando para aquilo, né? A gente era assim, eu tive aulas É. de prótese, de orto, com o professor Consolaro, com Capelosa. Você acha que eu valorizava aquilo quando eu estava na graduação? Não, então, e ainda era de odontologia. Agora você Isso. imagina algo que não assim, né? Linkado à odontologia. Você tá no curso de odontologia, você vai ouvir de empreendedorismo. Gestão financeira. Infelizmente, o sistema faz o aluno pensar que não é importante. Sim. Então você tinha que... Então, assim, foi muito desafiador. Eu tive que me superar. Eu aprendi muito, assim. Eu falo que eu mais aprendi do que ensinei, apesar de eu ter tido muitos feedbacks, assim, muito grata Sim. das coisas que eu ouvi do período que eu fiquei lá, né? Que eu fiquei quase 2 anos. Eu aprendi, por exemplo, a fazer apresentações e aulas de uma maneira que eu não fazia. Minhas palestras ficaram mais enriquecedoras. Eu tinha que buscar mais conteúdos, então eu incrementava. Assim, foi muito legal. Só agradeço. Foi uma vivência muito bacana. E a faculdade em si, até por eu não ter o mestrado, né, e tal, é uma área que não te dá um retorno financeiro muito expressivo. Pela quantidade de horas que eu dedicava lá, eu falei, não, tá ok, eu tô ganhando outras coisas aqui, né? Só esse aprendizado todo que eu tive, mas ela te dá uma coisa que é a autoridade, né? Quando você fala, faço parte do corpo discente, tá? Então, aquilo potencializou os meus cursos, as minhas palestras, o meu currículo, né? E aí eu acabei ampliando mesmo o meu networking. Com certeza. E foi muito legal, assim. E aí a vida foi... E a vida foi. E foi pode seguir. você mesmo fazer o link, não tem problema. Eu engato a terceira e vou, né? Você sabe. A história vai puxando, puxando. E como que você foi parar aí num ecossistema de inovação. Né? Então, isso foi nessa época também, porque eu tava... Aí, eu entrei na faculdade, eu falei, não, agora eu vou... Dava pra eu ir e voltar.
Mas era cansativo, já tava assim, São Paulo me puxando de alguma maneira. Você precisava se jogar mesmo. Aí eu decidi, não, eu vou mudar para São Paulo. Não tinha vontade de voltar para São Paulo antes, porque eu cresci em São Paulo. E quando eu fui pro interior, depois você não quer mais voltar, porque tudo era rápido, não tinha trânsito, era limpo. E São Paulo tinha a vivência que eu tive no passado, na infância, foi uma vivência um pouco menos luxuosa, assim, né? Sim. Então, eu falei, tá bom, eu vou voltar para São Paulo. Então, mas você sabe que eu acredito... Eu vou voltar para ficar 10 anos em São Paulo, vou fazer fortuna e depois eu vou decidir o que eu vou fazer. Então, eu voltei com esse objetivo. Legal. Só faltam 8. Pera aí, a gente já chegou. Eu não fugi do meu plano ainda. Você sabe que eu acredito muito nisso, eu queria saber sua opinião, que você tava indo lá, surgiu a oportunidade, você já tava pensando em ir pra lá buscando oportunidade, surgiu uma e tal, mas ainda com o pezinho aqui, vai e volta, e você tá aqui, mas você tá aqui, você tá lá, mas você tá aqui, você tá lá. E eu acredito que a partir do momento que você toma esse passo de realmente, não, eu estou lá. Então você não só trabalha lá, você vive lá, você sai lá, aí é que começa a acontecer os movimentos, né? Que você acha que essa decisão de, não, vou realmente morar lá, mudou alguma coisa para realmente você visualizar as oportunidades de uma outra forma? Eu acredito que em cima do muro nunca é um bom lugar, né? Porque mesmo que você fale que tudo vai ter vantagem e desvantagem. Só que realmente, quando você mergulha de cabeça num lugar, as coisas tendem a fluir melhor, porque a sua energia que tá ali, você tem mais disponibilidade. Uma coisa assim, São Paulo, ele tem eventos todo dia da semana, se você quiser, gratuitos, né? Não necessariamente as coisas são pagas. Quando você tem uma rede que você vai construindo ou uma rede de interesse, você passa a olhar, você digita, hoje então mais ainda, você pega Inovabra, Cubo, Dasa, o Google, são lugares que eles dão conteúdo de graça semanal com pessoas interessadas naquilo que você está indo ver, que faz sentido para você, então assim, conexões sempre vão ter. Então, sim, fez diferença eu ter mudado de vez. Eu busquei mais oportunidades e eu fiquei menos cansada, né? Porque também essa questão de ficar viajando era um tanto massivo. Ah, não, com certeza, eu acredito nisso. E aí você conheceu... E aí eu tava lá a faculdade me ocupava 2 dias da semana. O restante eu dividia entre gravação, né, que eu fazia entrevistas, as consultorias, preparos para cursos e ia em cursos para buscar esse conteúdo. E aí essa vida que eu falo que é danadinha que vai trazendo as pessoas e que se você quer crescer como empreendedor, como pessoa, mesmo estando na odontologia, você não pode ficar só na odontologia, né? Então, por exemplo, eu fui numa gravação de um Day One da Endeavor. Nossa, sim, ótimo. Nossa, eu adorei. Eu já maratonei. Endeavor é muito legal, porque você ouve histórias de sucesso, sempre tem alguma coisa que você vai se espelhar, que você vai se identificar, que você está vivendo, né? E aí tinha lá a opção de eu ir, comprei ingresso, fui. Quem que tava no dia que você foi? Quem que tava palestrando? Tinha o cara da Ostra, tinha não lembro o nome agora, de uma granja, aquele supermercado Roldão. Sim. E aí, olha as coincidências da vida. Tô eu lá no intervalo, fui comprar porque esse batidão de dia, porque São Paulo era essa loucura. De manhã tava num lugar, de tarde tava... E aí eu falei, nossa, preciso comer alguma coisa. Fui comer, pedi. A hora que eu fui pagar, eu esqueci o meu cartão no bolso da roupa que eu estava sem ter como pagar. Ai, não acredito. Já tinha comido? Não, eu tinha acabado de pegar para comer. Você tava assim, ó. Não! O cara que estava atrás de mim, Vitor, médico, empreendedor, quais as chances de ter outro profissional da saúde ali? Ele viu aquela situação, falou, não se preocupe, eu pago para você. Eu falei assim, não, eu te transfiro. Não se preocupe e tal. Aí ele pagou e a gente sentou para conversar. O cunhado dele era dentista, estava desenvolvendo um produto inovador. Ele era inovador, começou a falar disso. Eu falo, e aí
Pra eu quem falei... Tá ali, as coisas... Atrai. Aí eu falei da minha história, o que eu tava fazendo e tal. Ele falou assim, você tem que ir num evento que chama HIS, Health Innovation Show. Ele é focado em inovação da saúde como um todo, tal. Aí eu fui lá ver o evento, R$1.000 e tantos. Eu falei, ai, meu Deus. Ainda não tô podendo. Já tinha gastado um monte aquele mês com um curso. Mas eu falei assim, não, mas eu vou, porque se ele falou que eu tenho que ir, alguma coisa tem, né? Parcela, dou um jeito e tal. Fui. E aí, nesse evento, que aí já era uma outra categoria de evento, dos eventos que eu tinha ido. Aí, naquela época, ainda não tinha tanta coisa em aplicativo igual tem hoje. Era Health Innovation Show, ele veio... Tinha um aplicativo onde você colocava o seu currículo, suas áreas de interesse, e você podia linkar com as pessoas antes de ir, porque aí você conseguia conversar com elas. Já combinava. Aí eu fui lá destrinchar, né? Já tô pagando. Aí eu fui ver, quem que tem de dentista aqui? Não, é focado em fazer essa conexão. Focado. E aí tinham as empresas. Eu falei, deixa eu ver o odonto. Tinha lá o não sei quem de Odontoprévia. Malha Odontoprévia. Eu falei, não, deixa eu falar com ela. Oi, Malha, tudo bem? Eu sou dentista e tal. Você vai estar aí, podemos bater um papo? Ah, podemos, tal. Consegui encontrar com ela, a gente desencontrou. Aí, no segundo dia, no final do evento, ela estava lá na praça de alimentação com um grupo. E aí, eu consegui ir lá. E nesse grupo que ela estava o Fernando Sembranelli, da High Hub, da Health Nova Hub. Se vocês não seguem, sigam lá, que faz total diferença. E ele... Todo mundo troca cartão, né? Nesse momento era interessante. E ele pegou meu cartão e falou, não, empreendedorismo odontológico, peraí, essa menina tem alguma coisa. Porque ele, mais anos atrás ainda, fez esse movimento na medicina. Ele fazia na faculdade, ele fez Unifesp, lá não tinha nada se falando. Ele montou a Liga, montou o Empreender Saúde, fez várias coisas assim. E hoje ele está nesse movimento de levar a inovação em saúde através da conexão de pessoas. E aí, quando ele viu aquilo, ele pegou meu cartão e falou assim, vamos tomar um café essa semana. Eu falei, lógico, né? O que eu mais fazia na vida era tomar café em São Paulo. Então, vamos, ali onde as oportunidades acontecem. E aí, realmente, a gente se conectou, ele ouviu toda a minha história, ele entendeu que dentro daquilo que ele estava vivendo era a peça que faltava, porque ele é super empreendedor, tem excelentes conexões, mas faltava para ele alguém que conseguisse ordenar tudo aquilo. Diretor de operações. CEO. Pra quem não sabe o que é o CEO. Como que ele, assim, que traz aquele relacionamento legal, bacana, de repente começa a cobrar da pessoa, né? Então, eu vim com ele pra sistematizar isso, e a gente se deu super bem. Ele foi uma pessoa também muito importante, ainda, que me abriu a cabeça, me abriu portas e me deu vivências, assim, inenarráveis. Não, e aí você só viajou o mundo, né? Mas o legal, sabe, com certeza, foi muito legal pra China, Canadá, mas até antes disso, o fato, assim, quando eu estava aqui em São José, naquela primeira clínica, com aquele primeiro mentor, vislumbrando aquela vida tal, aquilo pra mim já era um must. Né? Assim, já era muito mais do que as pessoas ao meu redor faziam. E, de repente, eu caí no mundo e eu falei, você tá brincando que o mundo tem tudo isso? Porque eu tava com o Fernando, de repente eu tava sentada numa mesa com o diretor do hospital X, com o dono do laboratório Y, com o cara da startup que acabou de ser investida com não sei quantos milhões. Sabe, o dinheiro tá na mesa, estamos nos ótimos restaurantes, estamos fazendo negócio, entendendo que o negócio não é na mesa de reunião, encontrando e se relacionando com pessoas que são bem-sucedidas dentro do área, que são da medicina e que aí tem um intelecto, porque eles são, né, assim, então ele juntava aquele intelecto com a veia empreendedora e juntava aquilo e criava um sistema que você pensou, o celular leu e... Como é que você faz isso, né? E aí você lembra, né? Eu falei, o cara viu a linha, eu puxo. Então, de repente, eu estava sugando tudo aquilo. Não, eu acho que o que essas pessoas mais querem é gente interessada. É gente interessada. A gente acha que eles são inacessíveis. Que não cara, é. Eles querem ensinar. Eles querem dar oportunidade. Falta gente. É que
veja que eles podem chegar até eles. Porque né? é o que eu vivo hoje, e eu falo que eu tô feliz de poder estar aqui devolvendo isso, porque a maior parte dessas pessoas também tiveram pessoas no meio do caminho delas que ajudaram, que auxiliaram, porque ninguém faz nada sozinho. Então, de repente, chega uma jovem, bonitinha, interessada e com conteúdo também, trocando figurinhas ali e construindo e ajudando eles de outras maneiras, bem articulada. Então, ali eu fui construindo algumas relações, começaram comercialmente, né, por conta da High Hub, mas muitas delas, elas se tornaram meus amigos, minhas amigas, hoje meus investidores. Olha Então, foram a coisas assim, né? que eu tive a oportunidade com o Fê a gente fazia construir essas visitas, né? A gente fala que são missões de inovações em saúde. Então, a gente vai para um evento e daquele evento a gente vai peregrinando em clínicas, incubadoras, laboratórios que estão tendo sucesso para entender o que eles estão fazendo de legal, para onde que a inovação está indo. Então, dessa forma, eu fui para Brasília, em São Paulo, para o Canadá. Que fomentava pra China. isso para High Hub? Como assim fomentava? Porque você tá indo e você tá fazendo essas peregrinações, essas visitas e aprendendo e buscando e tal, mas o dinheiro vem de onde? Gato, eu tava como CEO. Então, a ideia, quando eu me juntei pro Fernando, foi como que a gente vai monetizar esse seu relacionamento? É muito legal você abrir essa porta, você fazer essa conexão. As pessoas que estão ouvindo, às vezes, não fazem ideia que se paga para ter conexões. Você tem que pagar para encurtar a sua jornada. Você encurta a jornada. Por que você vai ficar quebrando a cabeça se a roda já foi inventada? Né? Então, eu posso ter acesso a você que já fez tudo isso? Me ajuda. Mas como é que eu vou chegar nele? Não, entendeu? Então, a gente conectava, a empresa conectava negócio, ele monetizava. E nas missões em específico, essas visitas, eram grupos formados por CEOs, donos de empresa, cargos de alta liderança. Então, essas pessoas pagavam isso. Só que aí, então, o que eu fazia? Não era só pagar para ir no evento e ir lá. Eu criava experiências. Então, a gente foi para o Canadá, a gente foi assistir o jogo do NBA, do Toronto Raptors, naquele ano foi campeão. A gente teve jantares, tinha todo um cronograma, van que busca, a visita que, pra gente organizar e aceitar uma visita, tô aqui com um grupo de brasileiros, tal. Pro Canadá foi legal, porque é um país empreendedor, foi receptivo, a gente foi no consulado, foi bem massa. Pra China, eram uns 20 e-mails. Primeiro porque o horário era confuso, eles tinham que entender tudo e tal. Então, era uma oportunidade que você não vai pegar a sua mala e vai lá fazer. Exato. Mas tem um grupo que está fazendo isso, então você vai pagar para isso, né? Então, ali a gente monetizava também. E outra coisa, é importante mostrar que tem gente que paga pra fazer uma coisa dessas, porque é importante. É importante. Né? A pessoa visualiza o que vai vir a partir disso. Você vai se diferenciando, né? Exatamente. Experiência é tudo, né? Ninguém tira de você. Sim. Viajar já é bom. Sim. Agora viajar pra ter conhecimento, conhecer gente, fazer conexões, né? Tem alguma história engraçada, alguma coisa inusitada de algum dessas jornadas aí nos países, das missões? Conta pra gente. Ai, sempre quando faz pergunta assim, você quebra minhas pernas. Eu acho que são muito diversificadas, assim, né? Tem a questão das vivências em si. Então, por exemplo, no Canadá, eles têm o MARS lá, né? Que é o centro de inovação, que são vários prédios conectados e tal. E aí, ali tinham muitas startups. E eles têm um centro lá de reabilitação para idosos, que é um hospital focado nessa linha. E aí, no lab deles, das startups, que é na incubadora que eles tinham lá dentro, a gente pôde ir lá conhecer e tal. Então, eles tinham campos gravitacionais para que você podia... Que eles usavam para testes, para o tipo de exercício, de movimento. Então, você entrava ali, era muito estranho, porque...
a gente pôde fazer um trial, né? Então você perde a percepção, assim, de onde tá. Isso era bem bacana. Mas as melhores histórias, elas não eram nem tanto, assim, nas visitas, nos business. Ela era, assim, essas pessoas que a gente estava viajando junto, igual a gente foi pra China, a gente ficou quase 15 dias juntos, né? Eu dormindo no quarto com uma colega, ou a gente jantando, e as histórias Então, aí a gente ia fazer compras, a gente ia visitar, e você anda, sei lá naqueles toque-toque, né? Que você olha assim e fala, meu, é sério que a gente tá andando nisso? A risada é garantida. Então, foi... Que delícia. Que delícia mesmo. E aí foi caminhando. Eu acredito que movimento gera movimento, você tá dentro disso, você tá vivenciando tudo isso. Você vai pro Canadá, você vê startup, você tá imersa naquilo. Sim. Não tem como acontecer outra coisa com você. Porque... É isso que você tá vivendo, né? É isso que você tá consumindo, é isso que você vai reproduzir também. E isso agregava muito, porque aí eu trazia bagagem para a faculdade, para os alunos diferentes. Eu passei a enxergar o que estava realmente acontecendo e me conectando, né? Eu estava na vitrine naquele período, porque eu estava trabalhando bastante o meu Instagram como influencer na área de empreendedorismo odontológico, eu estava no canal, eu estava nos eventos, então muitas pessoas se atraíam, porque eu tinha a articulação, essa veia comercial, a boa apresentação, e eu tinha um know-how na odonto. Então, eu me linkei a algumas startups que... vem aqui da consultoria, né? Fala que o vesting é uma maneira de você ter sócio, ter mão de obra gratuita, né? Mas tudo bem, eu enxergava um futuro. Exatamente, oportunidade. Então, nesse cenário, eu me linkei a 3 empresas. Uma fintech ligada na área da saúde, uma empresa de software, de tecnologia, que é um software para a saúde como um todo, não só um prontuário eletrônico, ela trabalha um pouco diferente. E eu, num outro colega, para montar uma rede de clínicas de odontologia estética, focada só em procedimentos, clareamento, alinhador, tipo, bem, bem simples. E em shopping. E aí começa a chegar na Odonto High, né? E aí, nessas 3 empresas, sempre assim, o que eu me propunha fazer, eu mergulhava, era como se fosse minha, vambora, não, tem que fazer isso, vamos melhorar essa apresentação assim, tem que fazer essa conexão, né? Uma das coisas que eu fazia em São Paulo era isso, eu trazia investidores para essas empresas, né? Nessa rede de relacionamentos que eu construí. Só que, como não era minha, eu ia até certo ponto. E aí vem a vida te dando assim, não, é esse caminho, não é esse caminho. Também, né? Eu tinha ganhos, só que é o que a gente estava falando. Se fosse para continuar trabalhando por dinheiro, eu continuava na clínica. Eu não tinha começado toda essa jornada. Porque eu ganhava bem, eu estava com meu, né? E aí, ali, o que me apetece hoje, o que tem que fazer sentido é eu estar feliz no meu trabalho. Com certeza. Então, essa diversidade eu adorava, porque eu não tinha rotina. Eu estava ali, trabalhando. Cada hora num lugar, cada hora com uma pessoa diferente, fazendo um tipo de trabalho. E aí, uma dessas empresas, eu me envolvi bastante, investi, trouxe alguns investidores, assim, muito parrudos, eu ia tirar uma condição financeira bacana. E aí costurei, trabalhei e tal. Quando chegou na hora H, foi para due diligence. Para quem não sabe, due diligence é uma das etapas que se faz quando você vai comprar ou conectar uma empresa, que ele vai passar um escaneamento em tudo. Área contábil, área legal, fiscal, tá honesto, não tá honesto, o que tem? E aí, nessa due diligence, eu descobri que ele não estava tão correto quanto ele estava me falando. E aí, eu tava ali vendendo um peixe, fazendo coisa de uma... Aí, eu fiquei super chateada. Eu falei assim, olha, isso assim, não é meu feitio, porque quando você vai atrás de investidores, de fazer negociações e tudo mais, você tá vendendo a sua confiança que ele tá indo, né? Porque ele não tá ali vendendo, ele tá acreditando no que você tá falando. Assim como um paciente na sua cadeira, o que você tá falando é a verdade. Então, aí eu fiquei chateada, porque aí foi a minha imagem, que de alguma maneira o cara entendeu, tá? Não pegou pro meu pessoal, mas eu não gostei. Eu falei, eu não quero trabalhar assim. Aí eu encerrei com ele. Aí eu fiquei com as outras 2. E aí a Salu tentou até hoje, a gente tá aí
geriatria, na ILPI, a gente já está acontecendo muito legal. Na Odonto, estamos em vias de lançar comercialmente, Sim. já estamos com alguns trials. Eu estou nesse trial na odontorária. Sim, muito legal. E a outra, a gente continuou evoluindo. E aí vem a outra questão, né? Que é uma sociedade. Por que eu decidi entrar nessa outra? Porque depois de todas essas... Tiveram algumas decepções, assim, né? Nessa trajetória que eu tava. Eu falei, não, agora então tem que ser um negócio que é meu. E aí, com essa pessoa, eu ia ter 50-50. Não, 50-50 tá legal. Vou me dedicar, vou focar aqui. Porque se você pulveriza demais... Chegou uma hora que eu tinha 8 frentes de trabalho, Vitor. Como é que você faz com 8 frentes de trabalho, entendeu? Você não está entregando 100% em nenhuma delas. E se você não vai 100%, não vai. Ou vai ser só meia boca, né? Então, eu falei, não, eu vou aqui. E aí, a gente ia fazer uma sociedade. Só que, eu falo que é meu futuro ex-sócio. Porque já na parte de documentação, sabe? A comunicação já começou a não acontecer, ficou enrolada. Eu falei, não, olha, nem casamos e já tá assim. Porque é um casamento, a sociedade. Você vai passar por momentos que são legais, momentos que são tristes, momentos que são divertidos. A maior parte deles, no começo, não é nada disso. Então, você tem que ter pessoas que te complementem, senão não faz sentido você ter. E ele não estava me agregando, pelo contrário, ele estava me desgastando. Momentos críticos que a gente precisou decidir, antes disso, isso não acontecia. Aí eu decidi romper. A gente já tinha feito a locação do ponto no shopping, já estava um contrato no meu nome. Aí eu falei, e agora? Porque eu tinha saído de todas as minhas frentes de trabalho. Eu só estava na faculdade, na High Hub, e um caso ou outro de consultoria, mentoria, na verdade, nessa época eu não fazia mais consultoria. E aí, eu falei, o que eu vou fazer? Eu tinha o projeto da Odonto High para ser... uma das coisas que eu vivenciei em São Paulo foi um programa de aceleração de startups. Sim. Que foi um tanto de influência da High Hub, foi no Founder Institute, que é uma instituição americana, que tem um processo de desenvolvimento de 4 meses, você criar uma empresa inteira. E o projeto que eu entrei lá foi para criar um clube de assinatura da Odonto High, onde eu levaria esse conteúdo de empreendedorismo, de desenvolvimento para o dentista de uma maneira sistematizada. Só que o brasileiro precisa ver para crer, né? E o dentista, ele paga rapidinho para fechar um curso de uma turma de facetas. Mas para entender a gestão, é caro, eu não vou. Então, eu tinha que ter um esforço muito grande, era um modelo de negócio rentável, mas que eu teria que estar muito dedicada a ele. E naquele momento, eu estava em São Paulo, selva de pedras, eu tinha que sobreviver, não tinha mamãe para ligar e falar, me ajuda aqui. Então, eu falei, não dá para eu fazer isso agora. Mas aí as peças se juntaram. Porque aí é o universo de novo trazendo, né? Eu tinha um ponto, eu não tinha outro trabalho para fazer assim que me encantasse. Eu tinha o nome Odonto High, a marca, e esse projeto. Aí eu falei, pronto, eu vou juntar tudo então. Precisa ver para crer? Eu vou criar uma clínica modelo. Eu vou criar uma clínica nos moldes do empreendedorismo, desde a arquitetura, gestão de pessoas, financeira, o marketing. E a partir desse momento, eu vou criando 3, 4 clínicas para eu ter uma base, um número de dentistas, de financeiro, um número de colaboradores, o resultado que dê para eu pegar e sistematizar e falar assim, ok, galera, que legal, né? Quer saber como é que faz? Vem cá, eu quero te mostrar. É um case, né? O case, porque não é que eu quero te mostrar, que eu quero te vender. Não, eu quero que a odontologia que eu estou criando ali na Odonto High, que é uma odontologia de alta performance, com atendimento humanizado de fato, seja replicado. Que o dentista fica feliz, que o sócio fica feliz, que o colaborador está feliz e que principalmente o paciente está feliz. Sim. Então, o nosso slogan é uma experiência além do sorriso, né? Que envolve para todos. Então, esse é o meu propósito atual, meu projeto atual, e foi assim que eu acabei chegando na ideia da Odonto High. Porque entre a ideia e a execução... aí começa o capítulo 2. Porque nisso você tinha ainda a sala lá, mas... porque aí, imagina, eu tinha um ponto, que tinha uma carência de aluguel por alguns meses ainda, eu tinha essa ideia, e só isso.
Eu não tinha dinheiro, eu não tinha sócios, eu não tinha crédito suficiente para montar uma clínica odontológica. Você tinha um bom PowerPoint? Eu tinha, assim, Aí eu falei, o que eu tenho? Eu tenho um relacionamento, eu vou meter as caras. Então, eu já fiz isso antes. Tudo que você veio construindo lá de trás, cada evento, cada viagem, cada conexão, né? Em algum momento ela vai ser útil, né? É aquilo que a gente no comecinho falou, é justamente isso. Tudo vai te preparando para o momento que você precisa viver. A vida vai te dando ferramentas e subsídios. É de você estar atento, pegando e explorando tudo aquilo. Estar preparado para a sorte, né? Estar preparado para a sorte. E aí, o que aconteceu? Eu fiz um PDF entendendo, assim, você sair de uma ideia para realmente colocar no papel de uma maneira atrativa, chamativa e real, né? Porque eu não posso vender uma coisa também que eu não vou entregar. Eu sou autoconfiante, mas nem tanto. Tem que ser realista também, porque eu tô mexendo com o dinheiro dos outros. Exato. E se eu tava preocupada com a outra pessoa lá que fez eu dar as caras e não entregou aquilo, eu não podia fazer isso agora que o projeto era meu. E muitos falavam, né, quando eu ia ofertar outras empresas, se você estivesse trabalhando nela, eu entrava. Tá, aí eu falei assim, então agora eu vou te chamar. E aí eu sou muito entusiasmada, sou uma entusiasta e de repente eu cheguei com um baita PDF, com a vontade, falando, eu tô full, é meu, agora é all-in, é o Odonto High, vambora. Aí eu tenho a felicidade de ter 3 colegas que entraram num primeiro momento, com um valuation, né? Porque naquele momento, valuation é o valor da empresa, isso, né? Tipo, quanto que vale a sua empresa? Ela vale 1 milhão. Então, se você tá vendendo 20% dela, quanto que custa para aquela pessoa investir, né? Naquela época, o valuation era X, porque eu não tinha nada. Eu tinha um plano e uma ideia e eu. Eles 3 entraram. Aí veio a pandemia. E eles já me conheciam, justamente por isso. Eles entraram, eles sabiam que cada hora eu estava num lugar. Então, uma das cláusulas do contrato era que eu não podia trabalhar em outra coisa. Foi bem legal. Não dá pra virar pro lado e conseguir um negócio aqui, um negócio ali. E quando você pega o dinheiro dos outros, a responsabilidade é muito maior. Então, não tem como você voltar atrás. E aí vem as grandes construções e sacadas. Porque quando você não pode voltar atrás, você só tem que ir. Vai ficar difícil, vai ficar sofrido, mas você tem que ir. Você tem que ir, você tem que achar outras formas. Então, o fato de, não sei se você sabe, os navios chineses, quando eles iam para a guerra, quando eles chegavam na ilha que eles iam guerrear, eles queimavam os barcos. Porque aí eles não tinham como votar, eles tinham que... lutar ou morrer, o que você vai ser? E eu vivi isso, eu estava há 2 anos em São Paulo no empreendedorismo, meio que falando, faz isso, faz aquilo. E de repente eu fui jogada no campo de batalha. E, eu li isso esses dias no Quem Pensa Enriquece. Então, mas é fantástico, faria tudo de novo e estou amando a jornada. Mas é realmente bastante desafiador. Mas aí o que aconteceu? Eu peguei esses 3... Veio a pandemia, não desanimei. Maravilhoso, porque agora o shopping tá fechado, não vamos precisar gastar a noite com pedreiro. Outra ótica. Positivo, bola não cai. Não, bola não bom, cai. agora Que dá bom. Agora o carinha lá do bairro que vendia tinta, ele tá sem grana. Eu vou lá comprar dele, vou comprar mais barato. Nossa, aí daqui 3 meses o shopping vai abrir, as pessoas vão estar sedentas pra sair. 3 meses, olha doce ingenuidade. Ninguém imaginava que a pandemia ia durar tudo isso, né? Certeza. Mas tudo bem, tudo aconteceu como tinha que acontecer. Só que o projeto que eu fiz a captação de janeiro, fevereiro. A ideia era que ela inaugurasse em maio, mais tardar junho. Eu consegui inaugurar em dezembro. Oh, meu Deus. Inúmeros desafios durante a obra. Inúmeros. O começar, eu falei assim, não tenho grana para começar. Aí, aquele pessoal que eu estava fazendo captação esfriou, porque ninguém sabia quanto tempo a pandemia ia durar. Então, era um ticket de investimento que não era tão alto, só que aí esse ticket que não era tão alto sustentava a família dele 2, 3 meses. Por que ele ia por ali se ele não sabia como ia ser? E o cara que investia tickets altos era um ticket pequeno para ele colocar, ele só investe em coisas maiores. Então eu fiquei num limbo. O dinheiro acabando, porque só saía o dinheiro, né? Eu fiz um planejamento de obra X, chega lá, não, a inclinação não é suficiente, tem que aumentar o teto. Puta, o teto não estava programado. Não, mas tem um incêndio, eu não sabia que eu tinha que gastar com incêndio.
começou, mas vambora, vamos sambando. E aí depois de muita... eu precisava de mais um investidor, porque ainda não tinha fechado as cotas. Foi muito bom, porque como já tinha elevado, a coisa já estava acontecendo, dobrou meu valuation, né? Esse novo investidor, certeza. ele veio com um valuation dobrado. Uma segunda rodada. Aí, Na segunda rodada, salvou a minha vida, assim, maravilhoso. Não só com o dinheiro, mas com a expertise, porque você não pode buscar no investidor só dinheiro, O smart sabe? money, né? Tem que ser o smart money, porque, como eu falei, ninguém constrói nada sozinho. E eu sou a referência dentro dos lugares aonde eu estou construindo. Então, da onde que eu me alimento, né? Então, a gente tem reuniões mensais, aonde a gente troca ideia, conversa, peço ajuda, direcionamentos, trago ideias, né? Então, isso me ajuda bastante hoje. E aí, com isso, eu consegui dar linha e mesmo durante a pandemia, em dezembro, a gente inaugurou a Odonto High e foi um bebê que nasceu que foi só surpresa, mas que agora tá com 8 meses, já tem a carinha, já tá falando as primeiras palavras. Isso. E nesse meio todo, você mais uma vez precisou vestir a capa e ver, não, é isso que eu tô fazendo, é isso que eu vou fazer. Então, pegou e sentou no mocho também, né? No começo do Sentei no Odonto High. mocho, eu falo, você quer empreender? Você vai ser goleiro, atacante, zagueiro, técnico. Não é porque ela foi CEO, não sei o que, e tá conectando os investidores, que não vai sentar no mocho também. Até né? porque, eu falo assim, é um bebê pequeno mesmo. E um bebê pequeno, ele não sabe nem dormir sozinho. Faz Ele tudo. depende de você, porque tudo aquilo que eu idealizei, se eu só inaugurasse e colocasse as pessoas lá, como é que o atendimento ia ser da maneira como será que o computador ia funcionar da maneira como eu pensei? Sabe, você tem que ir balizando. E ao mesmo tempo que eu tinha que balizar, eu tenho uma responsabilidade com os investidores, eu tenho que garantir o faturamento, eu tenho que... Então, no começo, você tá ali, Ninando, e cuidando o tempo todo, mas em algum momento, ele já tá andando sozinho, ele já come, ele já sabe falar o que dói. Daqui a pouco ele tá independente. Então, sim, eu voltei, dei alguns passos atrás, Exato. pegar impulso e vou mais longe. Não é para sempre. Uhum. E aí, isso faz toda a diferença, porque eu já estou criando, eu já entrei de novo numa liderança de clínica, sabendo que não vou ficar nela para sempre. Então, eu trabalho uma liderança multiplicadora, uma liderança aonde eu capacito e desenvolvo as pessoas para que elas também possam capacitar e desenvolver outras pessoas e assim a gente ir criando um ciclo do bem, porque se você divide, você não fica sobrecarregado, não fica mimando o seu estabelecimento, porque a maior parte... Foi como eu trabalhei também no passado, se eu saía da clínica, a clínica não saía de mim. Se eu saía da clínica, caía faturamento. Se eu saía da clínica, os pacientes estranhavam. E aí, isso não é vida, porque o seu trabalho tem que ser uma parte da sua vida. Ele não pode ser a sua vida Exato. toda, né? Exatamente. Então, acho que esse é um dos grandes ensinamentos que talvez essa pandemia trouxe para boa parte das pessoas que viviam só do trabalho, só do dinheiro, disso, De repente, daquilo, e olha, agora assim, não é só isso, como é que você faz, né? exatamente. Então, eu tenho essa consciência, eu replico esse conceito com a minha sócia, com então, aí você, foi por isso com que os teve a ideia de dentistas. trazer uma sócia, né, pra operação. Sim, porque nunca, é o que eu falei, a minha expertise não dá hoje para ela ficar restrita numa clínica odontológica. Assim, eu posso impactar muito mais pessoas estando livre, né? Sim, Fazendo conexões, negócios, ampliando. Legal. O dinheiro é consequência. Exato. Não é demagogia, né? A gente quer dinheiro também, tá Claro, trabalhando por claro. isso, para poder ter mais conforto e proporcionar mais coisas para outras pessoas, mas não é o que me move. E ouvindo um pouquinho da história da Odonto High, a gente pensa, pô, então a Odonto High é uma startup, teve rodada de investimento, tem não sei o que lá, plano aqui, plano ali, né, venture capital, né, quando vai entrar? Mas não é... Olha, eu não posso falar que a Odonto High é uma startup, porque para ser uma startup, você precisa ter três fatores. Ter um produto inovador, ser escalonável e
isso é dinâmico, ágil, rápido na ação, né? Envolver tecnologia, né? Porque na inovação normalmente tem alguma tecnologia. E a Odonto High, hoje eu não sou escalonável e eu não estou inovando, né? Eu estou fazendo a odontologia tradicional, não tenho nenhum scanner na clínica porque eu entendo que eu não preciso disso. Só que o inovar, ele também vem na maneira de você gerir, né? Você pegar algo que já está acontecendo e fazer diferente. Então, mas, no entanto, contudo, todavia, eu entendo que nós temos o espírito da startup. Essa cultura a gente tem. Eu sou rápida na ação, eu estou ligada nas tecnologias, eu incremento e me jogo para ter processos novos, processos inovadores. Não tenho esse medo, esse receio que empresas tradicionais teriam. Aquela burocratização. Não, a gente pá, deu errado. Tudo que acontece... Tudo que você faz, né? Isso. E assim, eu busco muita coisa fora da odonto e aplico na odonto, né? Então, isso faz a gente se diferenciar de alguma maneira. Exato. Não, e era isso que eu queria que você deixasse de mensagem também, essa questão de vamos buscar fora da odonto também e trazer e aplicar, parar de ficar fechado aqui, né? O que você pensa em relação a isso? Isso é fundamental, assim, eu tive alguns dentistas que me influenciaram nessa jornada, mas todos eles estavam fazendo alguma coisa diferente na odonto. Por exemplo, estava numa fintech ligada ao ramo odontológico, né? Uma fintech é uma startup da área das finanças. Atendimentos de tecnologias de inovação ligados na odonto, mas não era somente na odonto. Sim. Depois que ela inaugurou, quando eu já estava mais no formato realmente de inaugurar, que eu trouxe a doutora Yasmin, minha sócia, que tem uma bagagem acadêmica, técnica diferente da que eu tive, aí ela agregou um valor diferenciado. E eu passei a buscar também na curadoria dos dentistas que iam trabalhar com a gente, pessoas que fossem excelência na área que elas se propõem a fazer, porque aí eu sei que eu estou formatando e entregando o melhor para aquele paciente dentro daquilo que existe. Tanto que eu contrato, eu falo, o que você precisa para trabalhar? É a membrana X que custa não sei quanto. Tá bom. Vamos lá, vamos fazer. É o melhor paciente, né? Eu dou esse voto de confiança porque eu acredito na formação que eu trouxe dessa pessoa. Porque essa primeira unidade, ela é o filho mais velho, né? Então, ali eu tô errando, acertando, balizando, experimentando, para que na segunda eu já vá com as coisas mais ou menos alinhadas e a partir da terceira, né? A terceira filha fica cada vez melhor. Oh, meu Deus, Valdi, será que é verdade isso? Ai. E como que se sobrevive numa carreira dessa? Como que você, né, consegue ter tempo para tudo, né? E sobreviver mesmo a essas pressões de estar gerindo um negócio desse tamanho depois de ter passado por tanta coisa também. Qual o seu segredo? Qual o formol? Olha, eu falo... A minha vida, ela tem tudo para ser uma vida estressada, porque é uma vida estressante, né? É pressão de todo lado, é como você falou. É dos investidores, é de cliente, é do faturamento, é de desenvolver as pessoas. Você está numa gestão que você pode estar aqui, organizadinha, ser atropelada por do nada, um colaborador decide mudar de cidade, pede contas, que você está treinando ele, desenvolvendo ele há meses e está tudo certo. Do nada, vem uma conta que você não espera. Então, assim, aí o que eu faço? Por que ela não é uma vida estressada? Porque aí eu tenho os canais de descompressão, né? Então, assim, cada um tem o seu. Para mim, a natureza, ela é fundamental. Eu passei o ano passado, né, eu incluí na minha rotina, eu fiz uma viagem para a Amazônia, que foi, assim, virada de chave na minha vida. Se não fosse ela, o Odonto High não tinha saído. Assim, foi dali que eu descomprimi realmente e comecei a liberar os caminhos. Porque nela, eu passei todo dia de manhã no barco, tinha yoga. Eu não gosto da yoga em si, assim, eu não pratico a yoga em si, não sei as posições, os nomes, mas o fato de você fazer alongamentos e colocar a mão para se equilibrar e você ter que pensar na posição que você tá, porque senão você vai cair, você
desconecta. Você não está pensando nas coisas do dia a dia e você põe a mão como se você estivesse aterrando. Então, você está aterrando, aquela energia toda foi embora, sabe? Então, eu tinha um pensamento melhor depois daquilo, eu tinha um dia melhor, um sono melhor, e aquilo eu incorporei. Então, hoje, essa é uma prática. Quando eu faço isso na natureza, então, pá! Então, eu preciso, um fim de semana sim, um fim de semana não, pelo menos, ter alguma vivência dessa. Momentos com os amigos, né? Eu acho que a pandemia que tirou a presença física por um tempo... Só que ela fortaleceu os laços à distância. Exatamente. Então, uma videochamada, que às vezes você fica... Porque a gente pode estar na mesma cidade, mas todo mundo trabalha, todo mundo é corrido, tem desculpa para falar, foi corrido, não deu para falar, mas não é assim, porque a gente aprendeu que você pode mandar um vídeo e falar, olha aqui que legal, eu tô pensando em você, ia ser super legal se você estivesse aqui comigo, e a pessoa manda aquilo de volta, e aí dá aquele prazerzinho no coração de que, nossa, um sorriso que abriu lá, um sorriso que abre aqui, exato. É um áudio longo que você manda quando você tá, né, agora eu vou de bike trabalhar, coisa boa do interior, você tá no áudio, você tá ouvindo, então, momentos com a família, né, hoje eu tô muito mais próximo da família. Hoje eu vejo que, às vezes, minha vida era muito solitária em São Paulo. Não era solitária, porque eu estava sempre em eventos aqui, mas quando parou a pandemia, ela ficou solitária. Hoje minha vida é super preenchida, sou feliz na clínica, eu falo que a gente vai para o trabalho para se divertir, porque a gente dá risada todo dia, é muito legal. Muito então, esse otimismo, essa positividade com que você leva as situações, é o que faz eu aguentar todas essas pressões. E quem está próximo de mim tem que ser contagiado nessa linha, porque se ele não se encaixa, se não vai, é seleção natural, natural. Ele acaba saindo. Eu falo, da porta da clínica para cá, ficam os problemas. Porque você começar a falar de problema para mim, eu falo, eu truco. Manda outra, eu jogo 9, porque problema a gente vai ter sempre, né? Cris, a gente já tá caminhando aqui para final, mas eu tenho certeza que quem ouviu essa história até aqui, né, e quem gosta deve estar borbulhando, super entusiasmado. Caraca, tomara. É sério tudo isso? Eu quero, tal. A pessoa que quer, né, seguir uma trajetória parecida com o que você teve de empreendedorismo, de gestão, de business mesmo, esse mundo mais corporativo, né, que a saúde tem também, infelizmente é pouco divulgado. Qual o primeiro passo? Olha, é você ser desinibido. Porque se você é tímido, você vai fazer um curso, tem ferramentas, maneiras para você soltar, porque é essa desenvoltura que vai fazer você abrir portas, você fazer conexões. Quando você faz conexões, você colhe mais ideias, você começa a ver outros modelos, você não fica só dentro de você. Porque dentro da gente é maravilhoso, né? A gente sabe tudo, a gente já está no melhor. Não, então vamos entender com o restante. E uma vez você se conectando com as pessoas, colhendo ideias, se jogando, naturalmente você vai ficando aberto para as oportunidades que a vida vai aparecendo. Porque oportunidade tem sempre. E eu sempre digo, oportunidade ou você tem ou você cria. E se você tem relacionamentos e condições de criar, você vai conseguir executar, porque aí você está preparado para a sorte que vai acontecer. Que legal, então, basicamente cara. Isso. Vocês estão aí ainda? Vocês estão viajando? Não, porque eu... Cara, muito obrigado mesmo, Cris, por todo esse bate-papo. Você expandiu nossa mente aqui hoje, que né? Bom. Eu espero que muita gente tenha pego essa visão aí de que realmente tem muita coisa para se fazer, tem muita oportunidade. Nunca é uma desculpa de que não consegue. Nunca. Se você quer, você vai atrás. O dinheiro tá na mesa, basta você saber. Hoje o mundo tá muito mais fácil. Né? Pois é, exato. Ainda mais ou agora. Menos difícil. Sim. Né? Então, você pegou todos esses insights aí, agora é hora de executar, meu amigo. E a Cris acabou de falar, o primeiro passo. Você não tem desenvolvimento, procura um curso, vai se desenvolver, né? Ela ainda não tá oferecendo mentorias, não pode por enquanto, mas dali a pouco, né? Então, vai lá, currículo na Odonto High. Deixa o seu currículo, vai se desenvolver, né? Vai pra frente, porque você consegue. Então, o primeiro passo, na verdade, ele já tá fazendo,
que é ouvir um Ouvindo conteúdo diferenciado, conteúdo, sim. ouvir do Clean Sidecast, Sim, entendeu? vocês viram, eu falei da Endeavor, eu sugava todo tipo de conteúdo de empreendedorismo. Não, você tá aqui, você tá Faz ouvindo toda a um termo diferença. que você nunca ouviu, você já tá aprendendo. Dali a pouco você tá batendo papo, você tá falando, né, esse Startupace, meio de São Paulo. E a lei da atração, conecta. né? Aí você vai se Conecta, conectando com pessoas que exatamente. também vivenciam isso, e aí realmente você vai ampliando, vai crescendo. É isso. Muito obrigado mesmo, Pris. Como Obrigada. que o pessoal faz pra te acompanhar nas redes sociais e ver ainda mais esse dia a dia, que eu sei que você posta bastante, deixa bastante motivacional também, e mostra os perrengues no dia a dia também. Então, como que o pessoal faz pra te encontrar? Eu tô lá, é Cris Rodrigues Odonto. Já trabalhei bastante no Instagram, hoje ele vai muito do meu humor. E como eu tô, né, mais feliz, alegre, entusiasta, então acaba que a gente... Às vezes solta umas frasezinhas que ajudam o pessoal. Não, com certeza, com certeza. E sigam também a Odonto High pra vocês, né, verem como que Sim, o Dr. funciona High lá. SJC, entender uma outra maneira de se trabalhar, que é isso, né? A gente tem que ir pensando fora da caixa. Exato. Sobre a Odonto High, né, a gente vai ter outros episódios, tá? Inclusive, vou trazer a sócia, que é a doutora Yasmin. Então, ela tá mais dentro da operação clínica mesmo, assim. Então, ela vai contar bastante coisa pra gente. Se desenvolvendo muito, se tornando uma pessoa, assim, fora da caixa mesmo. Tem bastante bagagem pra trazer aqui. Pra mim é uma honra estar podendo também, além de tudo, trabalhar junto com vocês nisso. Eu posso afirmar que é realmente uma experiência além de sorriso também para os colaboradores. Clean Side aí. Muito legal, fico feliz. Então, fico muito honrado mesmo. Você pode ter certeza que é alguém que você seguindo vai te agregar, tá? E não se esqueça também de seguir _VieiraV, você vai ver os bastidores disso tudo aqui, né? Como que funciona, cada detalhe, né? Aqui a gente é mais postura, lá tem mais coisa, um pouquinho. Então, não deixa de ir lá. E principalmente, se você tá ouvindo pelo Spotify, tem aí como você nos seguir, tá? Vai ficar aparecendo depois pra você como opção, então não deixe de seguir. E se você tá pelo YouTube, meu amigo, curta, comenta, compartilha e se inscreve nesse canal, que tem tanto conteúdo bom que vai te ajudar aí a alavancar ainda mais sua carreira. Pessoal, muito obrigado por terem ficado com a gente até aqui, né? Sim, valeu! E até a próxima, né? Tchau, tchau!